Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Álvaro Basílio, esse é o nosso terceiro módulo aí do curso técnico em cooperativismo, gestão financeira, tá? Bom pessoal, nessa aula nós vamos ver fontes de financiamento, né, e custo de capital, decisões de investimento e fluxo de caixa relevante e métodos de avaliação econômica de investimento, certo? Bom, fonte de financiamento. O capital de uma empresa está todo investido no ativo, com o objetivo de gerar retornos adequados. Esse capital é fornecido pelos proprietários sócios, claro, né, e por terceiros. Portanto, as duas principais fontes de financiamento que nós temos das atividades das organizações constituem os recursos próprios e os recursos de terceiro. Os recursos próprios, pessoal, nada mais é do que o nosso próprio patrimônio, o patrimônio da própria empresa. E os recursos de terceiros são dívidas, né, que a gente contrai ao longo do tempo. Bom, a utilização de recursos de terceiros é necessária uma vez que as empresas, muitas vezes, não possuem capital próprio para investir em um dado projeto. E as oportunidades não esperarão que a empresa poupe o suficiente para investir, né? Com isso, é necessário a empresa lançar mão do recurso capital terceiro, tá? Para que ela possa fazer esse projeto, né? Honrar com esse projeto. Como consequência, as empresas terão que lançar mão de empréstimos, né? Os recursos de terceiros podem ser de curto ou longo prazo, conforme o prazo de exigibilidade. Tá? Curto prazo até 12 meses e a longo prazo depois de 12 meses. Né? Pode ser 24 meses, 36 meses, 72 meses e assim por diante. Conforme a necessidade da empresa e conforme o caixa da empresa, né? Como a empresa vai estar podendo pagar essas prestações, tá? Bom, fontes de financiamento ainda, há três tipos de fontes de financiamento, né? Que é o capital próprio, acabamos de falar, né? O capital de terceiros de longo prazo e o capital de terceiro a curto prazo, tá? Cada fonte de financiamento, pessoal, possui um custo de captação associado. Para fins de análise e tomada de decisão sobre estruturas de capital, são consideradas somente os fundos permanentes e de longo prazo. Entretanto, pela escassez do capital de longo prazo, o capital de curto prazo, né, pode assumir importância significativa em algumas empresas, né? Então, a melhor estrutura de capital para uma empresa é aquela em que a relação entre recursos próprios e capital de terceiro de longo prazo produza, então, o menor custo de capital, certo? O capital próprio, pessoal, apresenta uma natureza distinta do capital terceiro, né? Diferentemente dos credores, os detentores de capital próprio, que são os sócios e os cooperados, capital próprio, pessoal, é o próprio patrimônio líquido da empresa, certo? É o capital que a empresa dispõe para investir, certo? São proprietários da empresa, tá? A reivindicação sobre os resultados, ou seja, as sobras positivas, né? Saldos positivos e ativos são secundários. Não há prazo de vencimento para os recursos aplicados na organização, que é uma forma permanente de financiamento. E o tratamento tributário ele é diferenciado, né? Que é o custo explícito do capital de terceiro, que é geralmente inferior ao custo explícito do capital próprio, né? Uma vez que as despesas com pagamentos de juros relativos ao capital de terceiro são despesas dedutíveis para fins de cálculo de lucro tributário, certo? Bom, aí a gente passa aí para custo médio ponderado de capital, né? Da composição percentual de cada fonte de financiamento e de seus custos, surge o custo médio ponderado de capital, certo? O custo de capital terceiro é o retorno que os
emprestadores, digamos assim, né, exigem por seus recursos, né? O custo de capital próprio é o retorno que os proprietários, ou seja, os associados, em caso de cooperativa, exigem por sua participação de financiamento na própria cooperativa, certo? A sua cota, tá? De maneira geral, a empresa ela busca uma estrutura de capital adequada que maximize a riqueza dos proprietários, né? Uma empresa, por mais que ela não tenha fim lucrativo, que é o caso da cooperativa, né? Mas ela existe para maximizar a riqueza dos proprietários, para ganhar cada vez mais, tá? Que é que a gente vai falar logo mais abaixo. Para encontrarmos o custo do capital da empresa, temos que calcular o custo de capital médio ponderado dos custos de todas as fontes de financiamento. O custo de capital terceiro, ele pode ser determinado analisando-se o perfil da dívida da cooperativa em termos de taxa de juros, tá? E encargos financeiros, após imposto de renda, né? Após o pagamento do imposto de renda, é claro, já que as despesas podem ser deduzidas do lucro tributável, tá? Bom, o custo de capital próprio, né? Já o custo de capital próprio, ele pode ser determinado pelos seguintes métodos. A identificação com o custo de oportunidade em relação a outras alternativas de investimento, a estimativa em relação às expectativas de sobra a serem distribuídas aos cooperados, tá? O custo de capital, ele consiste na taxa de juro que representa o custo médio dos recursos captados pela empresa em suas diversas fontes, sejam próprias ou de terceiros, né? O custo de capital ele funciona como vínculo básico entre as decisões de investimento de longo prazo da empresa e a riqueza dos proprietários. É o número mágico, né, colocamos aí entre aspas, usado para decidir se o investimento proposto permitirá aumentar ou reduzir a riqueza do proprietário da empresa, porque se ela reduzir, né, se esse investimento tende a reduzir a riqueza do proprietário da empresa, ele não é viável, certo? Não é bom nem fazer. Bom, em linhas gerais, o custo de capital é a taxa de retorno que uma empresa deve conseguir nos projetos em que investe para manter o seu valor. Aí nós temos aí de um lado, do lado esquerdo, os ativos circulantes, do lado direito, passivo circulante. Assim como também os ativos não circulantes, né, que é a parte do lado esquerdo, e do lado direito nós temos aí as dívidas, né, de longo prazo e o patrimônio dos proprietários, que a dívida de longo prazo, o patrimônio dos proprietários, que é justamente a estrutura de capital da empresa, que é o custo de capital, né? Bom, o custo médio ponderado de capital CMPC, ele pode ser determinado pela seguinte equação abaixo, né? O CMPC igual a T vezes KT, mais 1 menos T vezes KP, né? Que a gente vai já saber o que significa cada um. Na equação KT e KP, né, representam respectivamente o custo de capital de terceiro, quer dizer, KT representa as dívidas, tá? E o próprio, que é o patrimônio, o KP representa o próprio, tá? O capital próprio. E o T, sendo T maior do que 0 e menor do que 1, que representa a participação dessa dívida na estrutura do capital, certo? Investimento. Os investimentos para qualquer organização são fundamentais, que proporcionam o conhecimento do seu nível de operação e geram resultado por vários exercícios sociais. As decisões de investimentos nas empresas, elas estão mais voltadas para a maximização dos lucros, né? Para trazer riquezas para os seus proprietários. Já nas cooperativas, o objetivo principal é aumentar o bem-estar do seu quadro de membro,
né? Por isso as decisões de investimento, elas precisam ser muito bem analisadas, para que possa satisfazer tanto os seus associados através da prestação de serviço e geração de sobras, tá? Quanto às necessidades da própria cooperativa. Bom, ainda em investimento, né? As organizações realizam investimentos motivadas pelas mais diversas razões, né? Entre as quais podemos citar a substituição de ativos obsoletos, o aumento da eficiência, né, das operações, a aquisição de ativos para a expansão de novos produtos em novos mercados, a aquisição de uma outra empresa, o cumprimento de exigências legais, o atendimento de demanda, né, de grupos de interesse. Por exemplo, uma demanda que aumenta na sua empresa, você vai ter que dispor de mais recursos, né, para que você possa atender, né? No caso dos clientes, né? Aí está colocando os fornecedores, daí entra os fornecedores, os clientes, os colaboradores, dentre outros. E o cumprimento de normas ambientais também, que toda empresa tem que seguir, certo? Bom, aí etapas do processo do orçamento de capital, né? O processo de avaliação de investimento, ele dá início, pessoal, com a coleta de informações relevantes, né? Com o intuito de avaliar os custos e os benefícios. O processo de orçamento de capital, ele envolve um conjunto de etapas, que é a geração de proposta, a discussão e análise, que é uma etapa muito importante. A geração de proposta, ela consiste na geração de investimentos que podem ser feitas por todos os níveis da organização, né? Entretanto, os projetos mais dispendiosos passam por níveis superiores da hierarquia da empresa, tá? A discussão de análise é justamente a avaliação dos pontos positivos e negativos daquele investimento, né? Daquele projeto que está querendo ser executado. Eu estou querendo executar o projeto X na empresa, eu quero saber se tem viabilidade ou não. A gente vai fazer um estudo, né? uma análise, vai se discutir a viabilidade desse processo, desse projeto, certo? A tomada de decisão também, que faz parte lá dos processos de orçamento de capital, né? A tomada de decisão, uma vez excluída a análise econômica, né? Um relatório sintético frequentemente com uma recomendação submetida aos responsáveis para a tomada de decisão. A discussão do desembolso e a importância dos gastos de capital determinam que o nível hierárquico da empresa a decisão será tomada. Em que nível hierárquico da empresa a decisão será tomada, certo? Geralmente a decisão é tomada lá no nível estratégico, no nível lá do topo da pirâmide, certo? No nível mais alto. A implementação, ela consiste em implementar o projeto de investimento, e o acompanhamento, ela envolve todo o monitoramento das fases operacional daquele projeto que está sendo executado dentro da empresa, né? Tem que se acompanhar também, depois que se implementa, né, tem que se acompanhar também aquele projeto, né? Como é que ele está se desenvolvendo dentro da empresa, tá? Bom, ainda em etapas de orçamento de capital, uma das etapas mais importantes do processo de orçamento de capital é a discussão e análise desse projeto. É o estudo da viabilidade econômica financeira do projeto, que está sendo investido, que está sendo feito investimento dentro da empresa, certo? Mesmo que a empresa disponha de recursos suficientes para investir em todos os projetos que estão disponíveis no momento, é fundamental que ocorra o processo de análise desse investimento, pois permite que a empresa analise antecipadamente a relação custo-benefício do projeto
e identifique eventuais projetos que potencialmente não se pagarão ao longo do tempo, ou seja, os benefícios estimados não superam os investimentos realizados, tá? Se eu executo um projeto, né, e faço um investimento de 100 mil reais, né, e eu tenho como retorno menos que isso significa que ele foi inviável, tá, gente? Fluxo de caixa relevante. Na análise dos projetos de investimento, é importante que seja elaborado o fluxo de caixa futuro associado à proposta de investimento, para que se possa decidir sobre a viabilidade ou não do investimento. O fluxo de caixa do investimento é a projeção de geração líquida de caixa, isto é, projetos de lucro líquido excluindo itens que não alteram caixa. Normalmente, um projeto de investimento, existem desembolsos no período inicial e espera-se que o fluxo de caixa líquido seja positivo em períodos futuros. O fluxo de caixa relevante é incremental, ou seja, representa os fluxos adicionais, ou seja, as entradas e saídas, o fluxo de caixa relevante, esperados como resultados de um dispêndio, de um consumo, né, de capital proposto. Investimento inicial. O investimento inicial refere-se à saída de caixa relevante no instante zero, né, quando se inicia um investimento, para o projeto proposto, o qual é determinado pela diferença entre todas as saídas e entrada de caixa que ocorre no instante zero. É o momento em que o investimento é feito, né? No momento que ele é feito, ele tem custo zero, tá? No instante zero. É importante prever um possível aumento no capital de giro em função daquele investimento. Caso se trate de um projeto de expansão de capacidade, por exemplo, como a aquisição de novos equipamentos, é provável que ocorra um aumento de nível operacional da organização, né, lá na produção e na venda de serviços. Na produção de produto ou na venda, tá? Gerando uma necessidade adicional do capital de giro, né, que são os estoques e os clientes, para sustentar um novo patamar das operações, tá? Técnicas de análise de investimento, né? As técnicas de análise de investimento ou técnica de orçamento de capital, como queiram falar, consistem em métodos utilizados para a avaliação da viabilização de projetos de investimento. A avaliação se dá sobre o fluxo de caixa relevante a fim de se discutir se o projeto é aceitável ou não, e hierarquizar os projetos. A aceitabilidade do projeto se dá desde que atenda a um critério mínimo estabelecido pela empresa. Nesse caso, confronta-se o resultado do projeto com o critério da organização e decide-se por se aceitar ou rejeitar o projeto. Se ele for favorável à organização, né, a gente aceita. Por exemplo, suponhamos que o custo de capital da empresa seja 15%. Nesse caso, o critério mínimo de aceitação pode ser aceitar projetos que possuam uma taxa de retorno de no mínimo de 15%. Claro, que se eu tenho uma taxa de retorno, se eu tenho um custo de capital de 15%, eu tenho que ter uma taxa de retorno de pelo menos 15%, já porque fica no equilíbrio, né? Os projetos que se enquadrem nesse critério poderão ser invertidos e os que não atenderem a esse limite serão descartados, né? A hierarquização de projetos, ela representa um segundo momento no processo de análise. Apenas os projetos aceitos poderão ser ranqueados, né? Lá no exemplo anterior, né, no slide anterior, né, supondo que a empresa possui 3 projetos, o projeto A com uma taxa de retorno de 13%, o projeto B com uma taxa de retorno de 15%,
e o projeto C com uma taxa de retorno de 18%, nesse caso, a decisão da empresa seria descartar o projeto A, né? Retorno inferior ao custo de capital, né? E aceitar os projetos B e C. No ranqueamento, o projeto C é preferível ao B, né? Pois possui maior taxa de retorno, tá? O C aí está com taxa de retorno de 18% e o B de 15%, né? Então, qual dos dois projetos eu ficaria? Eu ficaria com o C, claro, né? Estaria dando maior taxa de retorno. Bom, valor presente líquido, né? O VPL. O valor presente líquido, pessoal, é um critério que considera explicitamente o valor do dinheiro no tempo. Desconta os fluxos de caixa da empresa, o custo de oportunidade, que se refere ao retorno mínimo que deve ser obtido por um projeto, de forma a manter inalterado o valor do mercado da empresa. O VPL, que é o valor presente líquido, é encontrado ao se subtrair o investimento inicial de um projeto, o valor presente dos seus fluxos de entrada de caixa, descontado a uma taxa inicial, custo de capital da empresa, né? Então, temos aí, se o valor presente líquido ele for maior ou igual a zero, o projeto ele vai ter aceitabilidade. Se ele for menor ou igual a zero, ele vai ter rejeição, ele não vai ser aprovado, né? Bom, pessoal, aqui se encerra o módulo 3, tá? Essa disciplina tivemos 3 módulos, módulo 1, 2 e o 3. Com o 3 finaliza, a disciplina de 60 horas. E a gente se vê aí na sala de aula, tá? Para fazer aí os exercícios de classe e de casa. E tirar algumas dúvidas, tá?